Levantamento mostra que 6 em cada 10 estudantes brasileiros sonham em fazer faculdade nos Estados Unidos. Atenção, comunidade brasileira. No domingo, Miami, no sul da Flórida, vai sediar feira de saúde gratuita e em português. Nova rota de tráfico humano. Ilha entre Nicarágua e Colômbia é agora o foco dos imigrantes que querem chegar aos Estados Unidos. Prepare o bolso. Anúncio de corte na produção de petróleo mundial vai elevar o preço da gasolina mais uma vez. E letreiro de Hollywood ganha banho de cor e reparos para comemorar o aniversário de 100 anos. Eu sempre deixei para depois para conhecer a placa do Hollywood, mas dessa vez agora, esse fim de semana, eu não vou perder. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje a gente começa o jornal falando de educação. Um levantamento mostrou como a graduação no exterior tem impulsionado a carreira de estudantes brasileiros. E adivinha onde estão as universidades mais procuradas pelos estudantes do Brasil? Pois é, aqui nos Estados Unidos. Olha só a reportagem. Hoje, 6 em cada 10 brasileiros desejam estudar no exterior, segundo dados de uma pesquisa feita pela Business Marketing International. E apesar de ser alto o investimento para realizar esse sonho, tem aumentado cada vez mais a procura dos brasileiros pelas universidades daqui do país. Só em 2020, por exemplo, as inscrições de estudantes do Brasil no Common App, um sistema de admissão usado por 900 instituições de ensino superior do país, aumentaram 41%. Mas conseguir uma vaga nem sempre é fácil. A Universidade de Columbia, em New York, recebeu em 2021 mais de 60 mil pedidos de admissão de brasileiros e aceitou apenas 3,7% dos candidatos. Especialistas explicam que estudar no exterior é uma decisão importante e os estudantes precisam saber que as instituições norte-americanas valorizam a qualidade acadêmica e as atividades extracurriculares. O coordenador do Centro Universitário Internacional Uninter dá algumas dicas do que os candidatos devem prestar atenção durante essa escolha. É muito importante conhecer a reputação da instituição de ensino, seu grupo docente, seus cursos. Se os cursos são ou não reconhecidos, isso é muito importante. Conhecer também o histórico dessa instituição. Outro ponto importante é conhecer a área que você quer atuar. É uma área que tem a afinidade, que você goste, porque vai requerer um esforço grande. Outra coisa é escolher também a modalidade. O mundo é muito dinâmico e, por exemplo, a educação à distância te dá flexibilidade. Você consegue adaptar, estudar ao seu tempo e ao seu estilo, diferentemente de um estudo muito mais presencial, muito mais regrado. Olha, e agora tem dica para a comunidade brasileira que vive aqui no sul da Flórida. Neste final de semana vai acontecer uma feira de saúde com exames gratuitos, tudo em português. Brasileiros de todas as idades podem se beneficiar de exames físicos e dentários sem precisar desembolsar $1 sequer. Esse evento acontece no domingo, dia 9, em Miami. A iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil da Flórida tem como objetivo aí com essa feira ajudar a comunidade que busca acesso a serviços de saúde na nossa língua. E atenção, não há pré-requisitos de status imigratório e nem necessidade de ter plano de saúde. Além disso, claro, todos os serviços são confidenciais. Olha, anote aí então o endereço, o local da feira de saúde, é esse que está aparecendo exatamente agora aí na sua tela. Lembrando que o evento vai acontecer das 10 da manhã até as 2 da tarde. Além da prestação de serviço, o grupo de voluntários também estará arrecadando doações para ajudar as vítimas do furacão Ian, lá na região de Fort Myers. Bom, agora mudando de assunto, autoridades americanas descobriram uma nova rota que os imigrantes indocumentados estão usando para tentar chegar aqui nos Estados Unidos. Esse caminho é pela ilha de San Andrés, no Mar do Caribe, entre a Nicarágua e a Colômbia. Vários imigrantes já foram capturados nessa rota. Aqui guarda cosas! Detenga máquinas!
Aqui é a guarda costeira. Parem o barco, diz o policial colombiano. O flagrante acontece durante a madrugada. Nesta pequena embarcação estão mais de 10 imigrantes, homens, mulheres e crianças. Eles viajaram como turistas da Colômbia até a ilha de San Andrés. Lá contrataram esse pequeno barco para chegar ilegalmente a Nicarágua. Depois iriam seguir rumo ao México e aos Estados Unidos. Essa nova travessia vem ganhando fama. Ela evita uma rota muito perigosa através da floresta de Darién, que fica entre a Colômbia e o Panamá. Só no ano passado, 51 pessoas morreram tentando atravessar a densa floresta. A rota de barco pela ilha de San Andrés é muito mais atrativa e cara também. Segundo o capitão Octavio Gutiérrez, os atravessadores cobravam $1.500. Agora, por causa da alta procura, subiram o valor para $4.000 por pessoa. Só neste ano, a Guarda Costeira já capturou 526 imigrantes venezuelanos, incluindo crianças, em barcos improvisados e pequenos. Pelo menos 14 pessoas foram presas acusadas de tráfico humano. As autoridades americanas emitiram um alerta aos comandos latinos para ampliar a fiscalização no Mar do Caribe e impedir que essa nova rota cresça. E no próximo bloco a gente fala do preço da gasolina, que voltou a subir em todo o país depois do anúncio da OPEP de que a produção de petróleo vai ser reduzida. Mas a gente mostra como o estado da Flórida vai na contramão do país e baixa o valor do galão durante todo o mês de outubro. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Shop. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. E agora a gente fala de imigrantes. O Departamento Americano de Justiça está querendo tornar obrigatório testes psicológicos em famílias que foram separadas na fronteira. O motivo é que psicólogos e médicos de direitos humanos alegam que essa prática é considerada tortura e abuso infantil. Ela pode deixar sequelas nas crianças e nas famílias. Na era Trump, pelo menos 5.400 crianças foram separadas de seus pais na fronteira sul do México com os Estados Unidos. 5 anos depois dessa política, que ficou conhecida como tolerância zero, muitas famílias ainda não conseguiram reencontrar seus filhos. Eles estão em abrigos, casas temporárias ou com familiares. Diversas ONGs e associações entraram com recursos contra o governo, alegando que esse tratamento era um tipo de tortura psicológica e física. A Academia Americana de Pediatria foi além, chamou de abuso infantil com sequelas na família e nas crianças. Um relatório dos Serviços Humanos de 2019, que incluiu relatos de funcionários dos centros de detenção de imigrantes, detalha o choro inconsolável de crianças que foram separadas porque acreditavam que tinham sido abandonadas por seus pais. Nessa mesma época, a American Civil Liberties Union entrou com ações judiciais contra o governo pedindo indenização, alegando que essas separações provocaram crises de ansiedade, trauma, depressão e sofrimento emocional. Depois de tanta pressão, o Departamento de Justiça aceitou convocar um juiz federal para tornar obrigatórios testes psicológicos nas famílias vítimas dessa política da era Trump. O objetivo é descobrir quais apresentam transtornos e ajudar com tratamentos e recompensas financeiras. Agora a gente fala do preço da gasolina, que está começando a subir mais uma vez em todo o país. E olha, segundo analistas, mais aumentos estão a caminho. Pois é, olha, os preços aumentaram em média 3 centavos de dólar por galão na quarta-feira, segundo o AAA, o que deixou aí o preço do galão em cerca de $3,83 no país. Esse é o maior aumento de um dia em quase 4 meses. Isso aconteceu depois que a OPEP anunciou que reduzirá a produção de petróleo em cerca de 2 milhões de barris diários. O governo Biden criticou a decisão do grupo de grandes produtores de petróleo
petróleo, que inclui a Arábia Saudita e a Rússia, alegando que a medida vai prejudicar ainda mais os países de baixa renda. Pois é, olha só, o governo diz que vai seguir tomando ações para tentar não levar o impacto da alta do petróleo para o bolso da população. Mas, segundo analistas, é provável que o valor do galão volte a ter altas recordes nos próximos meses. Bom, olha, e na contramão do restante do país está o estado da Flórida, onde hoje vive a maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Pois é, por aqui está em vigor a Lei Estadual de Alívio Fiscal do Combustível, sancionada pelo governador para tentar aliviar a pressão da crise econômica no país. A Carla Marinho mostra tudo pra gente. Durante todo o mês está suspenso o imposto estadual aqui na Flórida sobre o galão de gasolina. Isso equivale a um desconto de cerca de 25,3 centavos de dólar. Pode parecer pouco, mas se você somar cada galão, a economia no bolso vai valer a pena. O feriado fiscal, como é chamado, não exige que os postos vendam combustível a um preço específico, mas determina que os empresários repassem os descontos que receberam para o consumidor final. E olha, este é o primeiro alívio para os motoristas no estado desde janeiro, quando os preços nas bombas começaram a subir desenfreadamente. Em junho, chegaram a atingir o pico de $5. O feriado fiscal da gasolina na Flórida começou em outubro, mas em outros estados, como Connecticut, Geórgia e Nova York, a pausa na cobrança nos impostos já vale desde junho. A Califórnia também suspendeu, mas apenas uma parte dos impostos de diesel, beneficiando apenas os motoristas de caminhão. De acordo com a AAA, Associação Americana Automotiva, o preço médio atual da gasolina no país é de 3,80 centavos. Com desconto, os combustíveis nos postos da Flórida vão custar agora a média de $3,20. Mas já há registro que em algumas regiões do estado o preço do galão está abaixo dos $3. O brasileiro Rodrigo já fez as contas e acredita que vai ter uma economia aí de cerca de $40 por semana. Há muito tempo aqui na Flórida nós não víamos uma gasolina com valor tão baixo. Principalmente aqui que o mais perto de 30 minutos, você vai economizar com certeza bastante. E quem usa o carro para trabalhar, roda muito, vai ser uma economia no orçamento. No próximo bloco, a gente fala de Covid-19. Um estudo encomendado pela Casa Branca mostra como as doses de reforço podem evitar as mortes pela doença neste inverno. A gente mostra também mais um caso triste de tráfico de pessoas na fronteira. Mais de 80 imigrantes indocumentados foram resgatados dentro de um caminhão no estado do Texas. A gente volta daqui a pouquinho. Mais de 80 imigrantes sem documentos foram resgatados nesta manhã de um caminhão no sul do Texas. O veículo foi encontrado cerca de 13 quilômetros da fronteira com o México. A maioria dos imigrantes é da América Central. Ao ver o caminhão estacionado em uma região de deserto, um morador de West Laco, no Texas, chamou a polícia. Ao chegar no local, os agentes viram o que parecia ser cena repetida. Na caçamba do veículo, dezenas de pessoas, homens, mulheres e crianças, estavam empilhados e em condições terríveis. Ao todo, os agentes de fronteira contabilizaram 84 imigrantes, a maioria da América Central. Nenhum deles solicitou assistência médica e todos foram encaminhados para abrigos da região. A Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos e agentes do Departamento de Segurança Interna estão investigando o caso de tráfico humano, mas até agora ninguém foi preso. E olha, com a proximidade do inverno, o governo dos Estados Unidos fez uma análise sobre os impactos positivos das doses de reforço contra a Covid-19 nos esforços aí para manter os números baixos da doença aqui no país. Segundo um estudo encomendado aí pela Casa Branca, as doses de reforço das vacinas contra a Covid-19 podem evitar cerca de 90 mil mortes pela doença somente neste inverno. Mas, de acordo com a análise, é preciso que os números da vacinação aumentem em todo
todo o país. Hoje, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, cerca de 2/3 da população dos Estados Unidos está totalmente imunizada contra a Covid. Mas apenas cerca de 1/3 da população recebeu uma dose de reforço. De acordo com os especialistas, se o ritmo de vacinação seguir abaixo do esperado, o país poderá ter um pico de mais de 1.000 mortes por dia neste inverno. O número de óbitos seria mais do que o dobro registrado nos dias atuais. Em média, hoje, o país registra 400 mortes diárias pela doença. Bom, agora a gente fala sobre como a tecnologia pode ser usada para ajudar mulheres em trabalho de parto aqui nos Estados Unidos. Pois é, um novo estudo está analisando os benefícios do uso da inteligência artificial na sala de parto. A ideia é ajudar a salvar vidas aí das mamães e dos bebês. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Pesquisadores querem usar a inteligência artificial para fazer planos de parto específicos para cada mãe. O projeto da Mayo Clinic de Rochester, em Minnesota, estudou 700 variáveis em um banco de dados de mais de 65 mil partos. A ideia é que o sistema funcione como um alerta precoce para manter mães e bebês seguros e saudáveis. Geralmente, uma mulher em trabalho de parto é verificada de 2 a 4 horas para avaliar como ela está progredindo. Mas há muitos fatores que devem ser considerados para saber se haverá ou não complicações. E essas variáveis não são as mesmas para todas as mulheres. O plano é que esse banco de dados ajude os obstetras a tomar decisões críticas e a cuidar de maneira mais individualizada de cada paciente. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 861 mulheres morreram por complicações no parto em 2020 nos Estados Unidos. Por ano, de 10 a 15% dos bebês que nascem no país acabam sendo internados em unidades neonatal. Além do impacto emocional para as famílias, a conta é altíssima. O custo médio é de $3.500 por criança por dia. Embora mais estudos sejam necessários, os pesquisadores dizem que a expectativa é acontecer uma redução nas complicações na hora do parto, menor número de internações de bebês e menor necessidade de serem realizadas cesarianas. O que a literatura mostra é que nas últimas 3 décadas, houve um aumento importante no mundo todo, um aumento importante, incluindo os Estados Unidos, na incidência de cesárea. E, no entanto, apesar desse aumento, desse incremento do número de cesáreas, não se observou o mesmo aumento na melhoria das condições de nascimento, tanto olhando para a mãe quanto olhando para os recém-nascidos, Então, quer dizer, já estamos aumentando a cesárea sem nenhum benefício com isso. Então, alguma coisa precisa ser feita nesse sentido para a gente conter esse aumento abusivo de cesáreas. E aí, olhando com profundidade para isso, sabe-se que a primeira cesárea, quer dizer, a mulher que não teve ainda nenhuma cesárea, a primeira cesárea, ela ocorre mais frequentemente no trabalho de parto, e justamente nessas situações em que o obstetra fala, poxa vida, será que vale a pena continuar esse parto? Melhor eu fazer uma cesárea? Então, a ideia é criar informações, um banco de dados, que dê suporte para a tomada de decisão de uma maneira amparada, coerente, e no momento certo. A expectativa é que isso venha trazer um grande benefício, um grande auxílio para a prática assistencial obstétrica e, fundamentalmente, o que é o objetivo final, melhorar a condição de nascimento, tanto para os recém-nascidos como também para as mães. Depois do intervalo, tem reportagem especial direto de Hollywood. A gente mostra os detalhes do projeto de renovação da famosa placa que atrai milhões de turistas todos os anos. E sabe aqueles tradicionais calendários anuais dos bombeiros? Se prepara para ver a inusitada edição 2022 de um condado do Kentucky que quer bater recorde de arrecadação na região. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Estamos de volta e para falar de um dos pontos turísticos mais famosos de Los Angeles, que é considerado também um símbolo da cultura norte-americana. A gente está falando do letreiro de Hollywood. Pois é, olha ele aqui. Ele está ganhando um banho de cor e reparos durante 8 semanas. Tudo isso para ficar com um visual perfeito para comemorar o aniversário de 100 anos que está chegando. A Eloá Orazem conta tudinho pra gente. Quando qualquer mudança é feita no queridinho da região, todo cuidado é pouco. Por isso, o letreiro de Hollywood, xodó dos moradores e visitantes da Califórnia, é vigiado 24 horas por dia enquanto é submetido a uma renovação. Câmeras de streaming foram instaladas no local para que gente do mundo todo possa acompanhar em tempo real a nova pintura que é dada à placa. Esse projeto de renovação faz parte da comemoração dos 100 anos da placa, instalada em 1923 como parte de um projeto publicitário residencial. Quem está conduzindo as obras é a organização sem fins lucrativos Hollywood Sign Trust, responsável pela manutenção do monumento. A primeira etapa de restauração e limpeza da placa, iniciada em outubro do ano passado, já foi concluída. O plano agora é finalizar essa nova camada de pintura em até 8 semanas. De acordo com a ONG mantenedora, o plano é refazer esse trabalho a cada 2 ou 3 anos, a fim de conservar o letreiro, que tem quase 140 metros de comprimento, pesa mais de 200 toneladas e é parada obrigatória para quem visita a cidade de Los Angeles. Eu sempre fui apaixonado pela Califórnia, sempre amei esse lugar, praia, sol. Eu vim de Utah para cá, eu sempre deixei para depois para conhecer a placa do Hollywood. Mas dessa vez agora, esse fim de semana, eu não vou perder. Eu estarei lá com a minha filha, expectativa muito grande, a gente subir a trilha da placa e acredito que vai ser muito divertido. Não vou deixar de conhecer a placa de Hollywood esse fim de semana, não. Bom, agora mudando de assunto, os Estados Unidos e a Europa devem se preparar para a chegada de um inverno rigoroso, com muito frio e bastante umidade, né, Ruth? Pois é, olha, essa previsão foi feita pela Universidade de Washington, que alertou que esse clima extremo será consequência da passagem da Laninha. Laninha vai chegar com força total no hemisfério norte, provocando em diferentes regiões frio intenso, chuva forte e até inundação. Esse fenômeno climático é conhecido pelo resfriamento intenso das águas do Oceano Pacífico. Os pesquisadores da Universidade de Washington informaram que esse inverno rigoroso da Laninha é resultado das mudanças climáticas como o aquecimento global, por exemplo. Esse é o 3º ano seguido que esse fenômeno chega de forma rigorosa nos Estados Unidos e na Europa. Nas regiões mais a sudoeste, como a Califórnia, por exemplo, a previsão é de seca intensa por causa do Laninha. É isso aí, bom já ir se preparando a partir de agora, né? Pois é, já tira aí o casaco, já prepara, porque final do ano, pelo jeito, vai ser de bastante frio, né, Evelyn? Eita. Bom, muita neve. Muita neve. Vamos continuar falando de clima, então? Vamos para a meteorologia para ver como é que fica o clima no final de semana em todo o país? Olha só, no nosso mapa a gente começa por Boston com tempo encoberto, mínima de 43, Sol forte em Washington, máxima de 63. Tempo encoberto em Miami, mas o sol brilha bastante em Orlando. Agora em Dallas, no Texas, máxima de 81. Em Houston, Ruth, tempo encoberto, mínima de 64. Pois é, vamos dar uma olhadinha agora em Washington, em Seattle, vamos ver como é que vai estar lá. Tempo encoberto, mínima de 56 graus, máxima de 76. São Francisco, tempo encoberto também, sol entre nuvens, mínima de 54. Sol forte em Los Angeles, máxima de 87. E Las Vegas, como sempre, aquele calor intenso, máxima de 93 graus, Evelyn. Isso aí, bastante quente na região ainda. Tá se aproximando o inverno, mas por enquanto ainda tá quente lá. Pois é bom aproveitar. É isso aí. E olha, agora a gente muda de assunto para mostrar para vocês uma campanha bem inusitada que tá rolando lá no Kentucky e envolve os bombeiros da cidade, gente. Bom, vocês sabem, né, que os calendários aí anuais dos bombeiros são tradicionais aqui nos Estados Unidos. Mas dessa vez um ensaio bem diferente quer chamar a atenção da população para arrecadar fundos para compra de equipamentos lá no Kentucky. Olha só. Luzes, câmera e ação. Estão na área os modelos do calendário anual. Sabemos que não é assim que a maioria dos bombeiros se parece, diz a fotógrafa. É que esses são os bombeiros voluntários do departamento do Kentucky, pessoas comuns que ajudam nos serviços prestados à comunidade. São eles que, neste ano, estampam as páginas do calendário anual da corporação, que estará disponível para venda em algumas semanas. Snake charmer,
A ideia da fotógrafa Amy Rosen era estimular homens e mulheres, voluntários corajosos, a revelar um pouco da personalidade por trás dos seus equipamentos de bombeiros. Esse aqui quis mostrar o quanto ama os cachorros. Já este expôs todo o seu senso de humor com esse shortinho jeans. Some of them were overly excited to do that, and some of them... Todos eles estavam muito animados para fazer esse ensaio, revelou esta bombeira. As fotos têm a intenção de provocar boas risadas e boas ações. É que todo o dinheiro arrecadado com o calendário será destinado para o departamento para ajudar nos esforços de salvar vidas do condado de Pulaski. As pessoas não percebem o quão caro é um equipamento que temos que comprar, então será uma ajuda e tanto, diz o chefe do departamento. A ação é tão importante que até ele quis entrar na brincadeira, se passando por um incendiário. Sensacional esse calendário, né, Evelyn? Qual que é a sua foto preferida? Eu acho que eu escolho a que o bombeiro tá segurando o pupzinho, o cachorrinho, apoiado na barriga. Eu achei maravilhosa essa. Tinha que ser sua cara, né? Apaixonado por animal é a minha favorita. Olha, a minha favorita é da piscina, que tá todo mundo lá dentro junto, né, numa gargalhada, que delícia, né? E tomando uma cervejinha. Maravilhosos. Adorei, calendário muito diferente, né? Muito, muito bom. Legal, proposta diferente para chamar atenção e arrecadar fundos para a corporação, que é o mais importante para conseguir proteger a comunidade. Uma causa boa, né? Isso aí. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo segunda-feira no feriadão, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.